Pronto, chamei o pessoal. Opa, Felipe aqui. Opa, requisitou presença, beleza, vamos lá. Está chegando aí o nosso convidado. Is arriving our invited. Felipe Naim. Apareceu? Peraí, deixa eu ver se é minha câmera. Peraí, agora foi. Meu amigo, Felipe. E aí, rapaz, tudo bom? Pô, beleza, meu irmão. Quanto Caraca, tempo, né? Pois é, meu, que bom poder conversar contigo, tá? Estou muito contente, tá? Pessoal, a gente está começando uma série, tá? É uma iniciativa que eu tive, já que eu sou um amante da música, tá? Para quem vai chegar aí, para quem vai assistir depois, tá? É uma iniciativa minha de conversar, tá? Com uma pessoa tão maravilhosa, um amigo, Felipe Naim, tá? Eu sou um entusiasta de música, né? O Felipe é hoje o que eu quero ser, né, lá no futuro, né, quando eu crescer. Eu comecei, né, um pouco tarde, comecei com 38 anos, né, quer dizer, estou voltando com 38 anos, tenho outra profissão, tá, mas me tornar músico é uma realização pessoal, tá, estudo música e um dos caras que me inspirou e que, né, me incentivou com o que eu observo nele, né, de entusiasmo pela profissão dele, é o Felipe, tá? Eu conheci o Felipe em 2018 e desde então, quando ele falou que ele era músico, lá no lugar que eu trabalhava, lá numa academia, né, e já comecei a Inclusive, você acompanhar. virou personal trainer. Pois é. Comecei a acompanhar o trabalho dele desde então, tá? Já que eu sempre acompanhei, sempre gostei muito de música, né? E agora ele gentilmente, né? Um cara que, pô, para mim é de uma importância gigante, né? Um rapaz, um cara novo, né? O Felipe é um rapaz. O Felipe tá com o quê? 27 anos agora, Felipe? 25. Tá com 25, caramba, poxa, vai longe demais, meu, caramba. Então, né, para mim é um grande prazer, tá? E, pessoal, quero que vocês apoiem aí, que eu quero fazer esse tipo de trabalho mensalmente, vamos ver como é que vai ficar no futuro. Eu espero que isso prospere e cresça, porque é algo que realmente, tá? Eu estou muito animado para fazer. Felipe, meu amigo, caramba, muito bom falar com você. E quero já te agradecer, tá, de antemão pela disponibilidade, né, de conversar aqui comigo. Você é a primeira pessoa, tá, e que está participando aqui desse projeto e que eu espero que a gente consiga ajudar muitas pessoas a se aproximarem da música, e falar de questões, tanto questões, né, técnicas, né, mais avançadas, quanto questões mais básicas relacionadas a essa arte, né, que encanta tanto a gente, né? Então, como pergunta de partida, meu amigo, eu quero saber como é que você entrou na música, como é que começou, com quantos anos você começou a tocar, com quantos anos você começou a estudar? Diz aí pra gente. Na verdade, a música acho que já veio comigo. Eu, quando eu tinha 2 anos de idade, eu já pedi para os meus pais comprarem CD de música clássica, de canto lírico, né? Então, assim, eu já tinha um gosto para a idade que era um pouco atípico, né? E eu tenho uma tia que mora em Niterói, Aparecida, né? Ela tinha um piano, ela tem um piano na casa dela de armário, então eu sempre brincava muito com ela. Eu ficava no colo dela, ela mostrava as notinhas para mim. E eu sempre fui uma criança que tinha uma postura na frente do piano, não batia, não socava, né? Eu tinha aquela postura muito, muito legal. Até que eu fui assistir um casamento de um amigo dos meus pais, e no dia seguinte eu comecei a tocar marcha nupcial de ouvido na casa da minha tia.
E aí eu tinha o quê? 5 anos de idade quando aconteceu isso, e logo em seguida mobilizou minha família, né? Então eu fui colocado no Conservatório de Música do Estado do Rio de Janeiro, que fica em Niterói, na Rua Presidente Báquer. Infelizmente, hoje em dia, não existe mais o conservatório, né? Para minha tristeza, tristeza de muita gente que fez história ali dentro. E eu comecei minha carreira cedo, né, com a minha professora Celi Periar. Ela é uma professora sensacional, porque para você pegar a atenção de uma criança não é simples. Eu digo que você dar aula para criança é mais difícil do que você dar aula para um adulto que já está pronto, porque é um trabalho quase que braçal, né? Você tem que construir tudo bem minuciosamente, uma base muito sólida, e também o interesse e o amor pelo que está fazendo. E a Celi, ela sempre foi muito assertiva no trabalho dela. Então eu comecei com 5 anos, e aí foi o que deu o start inicial na minha carreira. Então você começou com 5 anos, mas antes dos 5 anos você já tirou uma música de ouvido, é isso mesmo? Exato, exato. A Caramba, música já marcha estava comigo nupcial, né? já. Foi Caramba, com 4 anos, como é que foi isso? 5 anos. Foi de 5 anos. Foi com Eu cinco não anos. sabia ler partitura, eu sempre tive um ouvido muito bom. E aí eu brincando no piano da minha tia, veio, né? Aí essa história eu sempre conto toda entrevista, né? E aí Hum. ela era um apartamento que tinha 2 andares, ela estava no andar de cima, desceu sem acreditar, né? E aí foi isso, né? Aí a família toda ficou mobilizada. Foi bem legal Entendi. quando começou. Entendi, lá no Conservatório de Niterói, né? E, Felipe, ao longo desses anos, né? Pô, você está com 25, começou com 5, né? Em algum momento você chegou a ficar assim enfastiado, né, de estudar música, ou você sempre conseguiu assim, se manter motivado para ficar ali estudando, né? Você teve alguma dificuldade assim em algum momento da sua vida para permanecer na música? Ou você teve um momento assim que, pô, você enjoou, pô, tô cansado, tô de saco cheio, quero dar um tempo. Isso chegou a acontecer contigo? Várias vezes, inclusive, né? Na verdade, bom, são 20 anos aí tocando piano, então é uma vida. E eu digo que eu encontrei meu propósito de vida muito cedo. Então, desde criancinha eu já sabia o que eu queria ser. Eu queria ser pianista, ponto final, né? Só que, evidentemente, é uma carreira, é uma profissão que te traz muitos desafios, né? Então, questão de motivação, não é fácil você estar sentado no piano, pegando 4 horas por dia, com disciplina, né? Aquela coisa toda. Então, houveram momentos que eu tive bloqueio, sim, quando era criança. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive um bloqueio muito grande por conta de mudança de professor. Isso mexe muito com o psicológico do aluno, né? E eu não funcionava de maneira nenhuma, e aí eu fiquei um ano, assim, bem afastado do piano, né? E eu lembro que eu tive em algum outro momento, mas na minha adolescência também, eu sempre tive essas crises que eu falo, né? Em todas as minhas fases eu tive. Que eu acredito que crises são coisas positivas, que te movem para algum lugar que você tem que ir. É o que eu acredito. E na minha fase adulta. Porque quando você é criança, né, você é muito paparicado como artista, como pianista. Então, é aquela coisa, o menino prodígio, sai em jornal o tempo inteiro, todo mundo é especial, que fofinho, coisa linda, maravilhoso, né? Você vai tornando adolescente, você vai perdendo isso. As pessoas já começam a mudar um pouco o tratamento com você. E aí eu falei, gente, e agora, né? Mas assim, eu sempre fui muito acolhido por Niterói. Eu sempre toquei muito nos palcos lá de Niterói, no Teatro Municipal de Niterói, na Fundação Avatar, no conservatório que eu estudei mesmo, né? Mas quando eu fiquei adulto, eu tive assim, a maior crise de existência da minha vida, né? Quando eu me formei na faculdade, e aí foi aquele, o que eu vou fazer agora da minha vida, né?
A gente vai seguindo tudo direitinho, escola, faculdade, aí tem que chegar no final do ano, tem que passar de ano. E eu comecei a me deparar com as minhas próprias escolhas, né? E eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 17 anos de idade, né? Fui viver minha vida assim, né? E sempre trabalhei muito, sempre tive muitos empregos. E aquela coisa, ou eu trabalho, pago minhas contas, ou estudo piano, o que que eu faço? Como é que eu posso lidar com isso, né? E essa foi uma das minhas maiores crises, né? Só que eu sempre pensei muito, minha professora, a Miriam Dalsberg, ela sempre colocou que quanto mais coisa você faz, maior o seu tempo rende, mais o seu tempo rende. E isso que eu achei sensacional. E eu comecei a adaptar, né, essa minha rotina de adulto, de ter que lidar com as minhas responsabilidades, com as minhas contas, e separar um tempo por dia no piano. E assim, o piano é como se fosse, como é que eu posso dizer? É como se fosse uma profissão, como médico, né, um advogado, um juiz que tem que ler muita coisa, que tem que estar o tempo inteiro se atualizando, o tempo inteiro estudando, né? Então, assim, não dá para você parar de se atualizar. Hoje em dia que eu me encontrei, né, assim, com 25 anos, eu posso te dizer que eu estou completamente dentro do meu espectro de carreira, profissão, trabalho, que eu me encontrei como professor, né? E aí obviamente, essas crises emocionais, elas vão elas se estabilizaram muito, eu já entendi o meu lugar no piano, eu já entendi que nem sempre eu vou precisar, como é que eu posso botar em palavra? Eu não posso contar o tempo inteiro com inspiração, com motivação, Uhum. não posso. Essa que é a questão, que o Felipe adulto compreende, que o Felipe adolescente, o Felipe, né, tinha que ter uma coisa assim para motivar. Todo dia eu tenho que estar no piano, gente. Eu estando feliz, eu estando chateado, eu estando com raiva, entendeu? Eu estando estressado. Eu tenho que estar ali no piano, batendo meu ponto, nem que seja 2 horas. Se não tiver com a cabeça Sim. muito boa, eu tenho que estar lá, entendeu? Então, assim, eu também falo muito agora, todas as minhas entrevistas sobre o Ikigai. E eu acho que é uma coisa que me transformou muito como ser humano. Eu sei que você gosta também de filosofia budista, japonesa. Qual? Ikigai? Ikigai, eu não sei se você já ouviu falar. Sim. Então, é uma coisa que assim me ajudou muito para me entender, né? Na minha missão de vida, que é uma junção da sua missão, da sua vocação, do que você é pago por fazer né, o que você é bom fazendo. Se não me engano, o que você ama, o que o mundo precisa, o que você é bom, o que você é pago, né? Aí eu fui fazendo um quebra-cabeça, né? Porque Hum. eu fazia muitas coisas que para mim não faziam muito sentido. E eu não me sentia dentro da arte, né? Eu nunca trabalhei fora da música, nunca. Né? Eu sempre me propus a isso, mas eu nunca trabalhei. Eu falei, gente, mas eu estou fazendo isso, tá? Mas é por dinheiro, não é por dinheiro, né? E aí eu fui me encontrando, porque não é fácil você manter uma carreira de artista, né? Isso no mundo inteiro. A gente acha que é só no Brasil que as coisas são mais complicadas, aqui na Europa também. Eu acho que em ambos os locais tem seus prós e contras, né? No Brasil a gente encontra É. muito Desculpa, pode falar, senão eu vou me Não, é estender porque muito. era aí, durante essa sua fala, era aí que eu queria chegar, né? Porque, assim, uma coisa que eu ia te perguntar é se você, em algum momento, por exemplo, teve resistência dos seus pais. Porque o que acontece muito, eu, quando falava que queria ser astro de rock, queria viver de guitarra, de rock, né? Hoje já não estou tanto no rock and roll, né? Hoje eu estou pro violão, aí eu estou tocando mais popular, estudo música, e realmente, né, música é algo que tem muito, muito, muito conteúdo, né? E é uma coisa que, assim, né, por exemplo, para mim, porque voltar a estudar música para mim era um sonho, né? Porque eu comecei lá com juventude, mas nunca tive acesso à escola de música. Cheguei a estudar um pouco com professores particulares, né, na época, né, quando eu era adolescente, tudo, né, que eu gostava muito daquilo mesmo, né, mas nunca cheguei a me matricular numa escola formal, né? Lá em Brasília tem a Escola de Música de Brasília, que é uma escola
tradicional, e hoje, assim, a gente pensa assim, poxa, né, estou estudando aqui um montão de coisa e me pego aqui estudando, né, eu estou estudando a teoria do Bormio, ainda tem um violão, a minha primeira guitarra eu comprei lá na loja do Bormio, lá em Brasília, na época, né, e aí tu pensa assim, caramba, né, vamos pegar aí, por exemplo, a formação do médico, né, que o médico tem aí uma formação né, em alguns casos vão até 10 anos, né? Porque você tem, por exemplo, o cara faz 6 anos, né, de graduação, aí você tem mais 2 anos de residência no mínimo, né, dependendo da especialização que o cara vai fazer, né, que o profissional vai fazer, né? E às vezes o cara tem que estudar mais tempo, né? Se o cara for fazer cirurgia. Mas no caso do músico, né? O músico, para ele estar preparado, assim, para ele tocar, por exemplo, numa orquestra, né? Como um profissional, né? Para fazer boas leituras de primeira vista, tudo. Coloca aí uns 15 anos, entendeu? Para você formar um músico profissional mesmo. Até porque realmente. E olhe lá. Porque medicina tem. Não é só medicina, não. Outras áreas também tem, né? Mas música tem um conteúdo muito extenso, né? Então, você pensa assim, caramba, né? Como a gente pegou aqui o exemplo do médico, né? O médico, né? Vamos dizer, ele nunca está mal, né? Porque sempre tem trabalho para o médico e ele é uma profissão muito requisitada, muito valorizada, né? Já o músico, né? Ele tem essa valorização, mas ele não tem né? Ele não tem aquele apelo da sociedade de uma maneira geral, né? As pessoas não compram tanto, né? E aí eu ia entrar no teu caso, que é um músico, um pianista clássico, né? Um pianista erudito. Mas antes disso, eu ia te perguntar, você teve alguma resistência dos seus pais? Porque uma das coisas que o pessoal fala, não, cara, música não dá camisa para ninguém, tu quer ser músico, cara. Tu quer passar fome, não sei o quê. Eu tive muita sorte de, desde criança, ter muito apoio dos meus pais. E, assim, da minha família, do meu avô, na época também, né? Eu compraram meu piano muito cedo, meu avô junto com meu pai, se eu não estou enganado, quando eu tinha 7 anos de idade, né? E quando eu fiz 10 anos, eu comecei a me apresentar, né? Eu gravei CD, tem 2 CDs gravados quando eu era criança, né? E meu pai, ele sempre foi muito meu empresário na época, quando, né, eu era novinho. Meu pai. Porque geralmente então, é o pai. Orgulho, né? Babava pra caramba. Então, né? Vamos lá, filhão, vou lá na prefeitura de Niterói para conseguir alguma coisa. Então, assim, eu sempre vi ele se movimentando muito em relação à minha carreira e eu comecei a fazer isso sozinho quando comecei a ficar adulto. Eu me espelhei muito no meu pai nessa parte empresarial, né? Porque é o que eu falo, assim. Se você é músico, você pode tocar bem pra caramba, mas se você não se empresaria, se você não vende o seu peixe, cara, você tá acabado, você fica num quarto, entendeu? Então, por isso que é muito importante o networking, é muito importante você saber se comunicar com as pessoas certas, na hora certa. Então, voltando à sua pergunta, não tive resistência em nenhum momento dos meus pais, nem da minha família, em nenhum momento. Sempre muito, ao contrário, orgulho, né? Sim, porque geralmente há uma resistência dos pais, né? Tanto assim, a pessoa fala, não, legal música, eu acho bacana, não, mas quando a pessoa fala assim, não, quero viver de música, não, aí já, né, o pessoal já coloca aquele empecilho, né? Vamos lá. Eu acho que a música clássica, ela dá uma solidez maior na vida do instrumentista, se for muito bom, entendeu? Vamos lá. Quando você é músico popular, eu acredito muito na questão da sorte, né? De você encontrar uma gravadora, de você encontrar algum empresário, entendeu? Que vai lançar o teu nome. Por exemplo, a gente tem nomes, né, no mercado nacional, como a Anitta, que agora está no mercado internacional também, que é muito mais por contato. Empresas, pessoas. O músico erudito, né? Vai muito com a questão da disciplina. Se você tiver uma disciplina, se você for bom e se você começar a entrar em competições, vão ter pessoas que vão te olhar naquelas competições e você vai ter uma carreira um pouco mais sólida. O perigo do popular é que, da mesma forma que você está aqui na fama, você pode desaparecer em um ano.
né? Porque as Sim. músicas são muito... Como é que eu posso te falar? São músicas que precisam se atualizar o tempo inteiro, né? Se você escuta uma música de 5 anos atrás, nossa, essa música já é velha. As pessoas já começam a falar, não, essa música eu estou cansado de escutar. Agora, se você vai para o mercado da música erudita, você pega 300 anos atrás, é uma música imortal, entendeu? Então é diferente o approaching do negócio. Entende o que eu coloquei? Entendo. Eu acho que tem um público, né? Um público fiel, então, à música Tem. erudita, né? A música A erudita música tem erudita, fiel, ela sim. tem um, Tem. ela tem um Tem. público fiel, né? Cativo, assim, que ela se mantém, né? Ao longo Tem, dos, sim. dos séculos, né? Ela sempre vai ter aquele público, o pessoal sempre E vai estar além do público ouvindo aquelas músicas. cativo, a gente tem uma nova geração muito boa, inclusive aí no Brasil. Tem um rapazinho, eu não sei se você já viu, que ele aparece de vez em quando na televisão, o Isaac. Ele tem o quê? 12 anos, veio da Baixada Fluminense, entendeu? O menino talentosíssimo, agora está sendo apadrinhado pelo João Carlos Martins, né? Maravilhoso. Tem uma professora também que é a professora Jane, no Espírito Santo, que está com uma turma ótima. Tem os alunos do Tiago, a Olivia, o Estevão, 12, 13 anos já tocando repertório de Chopin, né? Tem o Stefan lá de Curitiba. Então, assim, a nova geração também está vindo com a música erudita e já com bons professores, com boa motivação. Então, eu acho que é o tipo de coisa que nunca morre. A música Sim. erudita, ela pode enfrentar algumas situações, que foi o caso da pandemia, que foi realmente uma barreira assim para a gente, né? Porque a gente depende de público. E aí eu me vi numa situação que, beleza, eu vou ter que fazer concerto online. Cara, entendeu? Até rola, mas perde um pouco do encanto da nossa profissão. Porque o bonito de você ser músico erudito, cara, sem microfone, entendeu? Sem edição, sem nada. Você tá ali sozinho, no caso do pianista, né? No palco. E você Sim. conseguir. A Olivia tá, inclusive, me assistindo, eu citei ela. Um beijo, Olivia. Maravilhosa, entendeu? A nova geração tá aí, o futuro da música tá com vocês. Então, assim, a magia do negócio é você justamente, como que eu posso dizer, você sozinho você conseguir fazer um espetáculo. Sem precisar de ter uma equipe atrás de você, de gente para poder fazer o som, microfonação, edição. Cara, o piano sozinho. Num teatro de 2.000 pessoas, 500 pessoas, entendeu? Essa que é a coisa bonita da nossa carreira. E, assim, o concurso Prelúdio, que você até citou na chamada da entrevista, né? O Isso. concurso Prelúdio, quando eu tirei primeiro lugar, foi a primeira edição que teve uma repercussão online, né? E ao vivo ao Brasil ao mesmo tempo. Então, isso foi um marco da mudança da nossa carreira. Tá, a música clássica não vai mudar. A gente vai continuar em sala de concerto. É o nosso lugar, é o nosso habitat natural, entendeu? Mas Uhum. agora a gente está estendendo a sala de concerto para o mundo virtual, que a gente tem um alcance maior de pessoas, né? Então, eu acho que ela está se... A música não está se transformando, ela está evoluindo, a música clássica. É o que eu acredito. Está evoluindo. Então você fala está evoluindo no sentido de estar surgindo outras composições, né, novos Ah, compositores, novos intérpretes. então, na realidade, sempre existem compositores, né? O tempo inteiro a gente como é que eu posso dizer? Tá se renovando em relação a isso, mas eu digo mais em relação à música que já está imortalizada, entendeu? Por exemplo, se você pega um Uhum. Beethoven, se você pega um Brahms, um Chopin, um Bach, eu sinto como se fosse um acervo, um museu, entendeu? É um museu Uhum. que você não pode olhar, é um museu que você não pode apalpar, é um museu que é no tempo, entendeu? Então, a música é uma arte diferente. Não dá para poder a gente comparar muita coisa, né? Mas existem, obviamente, compositores o tempo inteiro surgindo, né? Existem matérias específicas para composição, compositores brasileiros, que se eu começar a citar aqui, no Rio de Janeiro, então,
o diretor da sala, Cecília Meirelles, é um grande compositor, tem peças formidáveis, né? Sim. Então, a gente tem muita gente aí trazendo novos áreas para a música clássica, a música de concerto e a música erudita. Sim. Né, vamos falar um pouco da música contemporânea, né? Ou melhor, antes disso, tá? Dentro de tudo que você falou, da estabilidade, né, do público, da música clássica, né, da música erudita, em relação ao pessoal da música popular, né, surgiu aqui uma curiosidade, que é o seguinte: um músico, isso daí já é um achismo, tá? E você, como está no meio, você deve saber me responder bem isso, que uma pessoa, né, assim, um músico clássico, ele consegue ficar tão rico quanto um músico popular que estoura, assim, de sucesso, né, tipo, de ficar milionário, ficar, né, ricaço, ficar cheio da grana. Chega nesse nível, assim, o público da música clássica sustenta legal. Mas tu tem que estar aqui, ó, no topo da montanha, no Everest, lá em cima, entendeu? Tu tem que ser tipo um atleta olímpico, entendeu? Tem, porque, na verdade, o nosso meio é concurso de piano. Inclusive, eu estou fazendo agora uma preparação para um concurso internacional, que eu não vou dar detalhes, entendeu? Muito surpresa, estou fazendo Não preparação. Estou fazendo a preparação aí, né? Então, assim, então, os concursos de piano... Só um instantinho. Claro. Quem está acompanhando aí, ó, é surpresa, hein? Quem está acompanhando aí é surpresa. Isso daí é para depois, tá? Acompanha o Felipe. Eu sempre trago umas surpresinhas, né? Pois é. Na realidade, os concursos de piano, eles vão até os 35 anos, até 30, a maioria deles, né? E a maioria vai até e tem uma outra parte que vai até os 35. E são concursos que lançam a carreira do artista, né? Então, por exemplo, aqui na Franz Liszt teve um concurso só titã, né? Eu assisti, cara, surreal o concurso aqui na Franz Liszt. É de 5 em 5 anos esse concurso. E o repertório assim, monstruoso, sabe? Parece que um dos prêmios era tocar no Carnegie Hall, Nova York. 30 mil euros, entendeu? Então, assim, tem um status, tem uma remuneração financeira, gravação de CD, tem concurso que aqui na Europa que se você ganha, concurso grande, né, tudo pago, que eles pagam hotel, pagam viagem, aquela coisa toda, você tem a oportunidade de gravar com a Deutsche Grammophon na Alemanha, né? Então, assim, eu, humildemente, eu vou começar, assim, né, aos pouquinhos. Eu estou com 25 anos, eu tenho aí mais 10 anos, mais ou menos, para poder fazer competição, que é o meu foco na minha carreira nesse momento, né? Então, eu vou começar com uns concursos, assim, tranquilos, até eu conseguir chegar num Tchaikovsky em Moscou, num Chopin na Polônia. É minha meta. É minha meta, entendeu? Então, estou começando a me planejar desde agora. Cara, muito legal, né? E olha só, eu falar uma coisa que nada a ver, tá? Mas assim, a diferença, né? Você tá na Hungria, tá frio aí, né? Você tá no inverno aí. A gente tá no verão aqui no... primavera já e o frio tá aí ainda. Mas tu sabe como é que é o verão aqui, né? Super quente, né? Um negócio sinistro, né? Então, a diferença da tua roupa, né? E como é que eu tô aqui, né? De camiseta, né? Bem... Queria estar de camiseta, de havaiana, entendeu? Eu queria estar nesse mood aí. É o perfil do carioca, né? Praia, tudo, enfim, né? Então, só para ver essa diferença aí, só que você está no hemisfério norte, né? Só estando no hemisfério sul aqui para mim, né? E eu no hemisfério norte aqui no nosso vídeo, né? Então, uma outra coisa que eu queria abordar aqui contigo, assim, porque você falou de o músico, né? O cara que é da música clássica, o músico erudito, ele tem que estar lá no topo, né? Eu vejo que esses músicos, né, seja qualquer instrumento que for, músico de orquestra, né, você, pianista, né, mas qualquer instrumento os caras estudam pra caramba, né, assim, às vezes horas, né, isso quando o cara é músico profissional, né, vive de música, e são muitas horas de estudo, ele tem sempre que estar ali no topo, né. No meu caso, né, eu estudo música, estudo violão, mas eu tenho outra profissão, então assim,
Tem dia que eu estudo 30 minutos, tem dia que eu pego o violão 15, tem dia que eu estudo só a parte de teoria, né? E aí você percebe, por exemplo, né, apesar de vocês terem um público cativo, né, você não repara que tem assim uma qualidade técnica dos músicos populares, né, dos que vocês dois que estão aí em voga, aí, né, uma composição assim mais pobre, né? Mas que certamente tem o seu Eu não valor iria por esse lugar. cultural. Oi? Eu costumo dizer que eu respeito todas as manifestações culturais de música e não acho que seja questão de ser pobre ou rico, entendeu? É questão de serem estilos diferentes, né? São mercados diferentes. Então você não pode comparar o mercado de rock and roll com o mercado de música clássica, com o mercado de popular, de funk, de samba, de sertanejo Sim, universitário, entendeu? Cada um tem o seu lugar que eu acho que eles levam sempre a pessoa ao pódio. Entendeu? Então, eu vejo muitas situações de que a música ela resgata pessoas com menos condições financeiras, com mais dificuldade na vida e coloca numa situação de pódio, né? Uma situação. Então, eu respeito muito todas as manifestações, porque, assim, eu entendo a música como se fosse uma coisa só. É uma maneira de sim. você se expressar. É uma É uma arte. linguagem. Independente se é pop, se sabe, o surgimento do jazz, por exemplo, era uma cultura negra, né, que surgiu lá em Nova Orleans, se eu não me engano, nos Estados Unidos, para poder ter uma forma de se expressar, assim como o samba está no Brasil, né, que foi da comunidade negra também de começar a se expressar. Então, eu não tiraria o mérito desses estilos musicais. Só são mercados diferentes, com sistemas e estruturas diferentes, entendeu? Sim, sim. Não necessariamente é tecnicamente mais pobre, né? Mas só que tem muitas coisas que são assim Você pegar simples, o né? ritmo do samba. Não, o ritmo do samba é complicadíssimo. É super Por complexo. exemplo, o É, samba, né? Eu acho que com é, os anos, né? Lá no início, porque eu gosto muito de samba, né? Então também. você pega, assim, você quando surgiu ali no início do século XX, com o choro, né? E muito disso, por exemplo, o estudo violão de sete cordas, né? Então, o violão de sete cordas ele surgiu lá no século XX, né? Com o pessoal lá do grupo do Pixinguinha, né? E depois ele foi Exato. incorporado ao samba também, né? E aí você teve, assim, eu percebo, né? Uma evolução técnica, né? Ao longo das décadas, né? Se você parar para Mas, pensar vamos lá, num carnaval, na Marquês de Sapucaí, que é a nossa realidade do Rio de Janeiro, né? sim, Você já viu a bateria? Quantos componentes fazem parte? Quantos maestros tem que ter na bateria? É bem difícil você coordenar todo mundo. Tem que ter ensaio, né? Porque a bateria, se não me engano, tem mais de, sei lá, 200 músicos, posso estar falando besteira, mas tem que ter uns 5 maestros ao uhum. longo da ala para poder dar o número um, número 2, número 3. Os ritmos são complexos, então, né, cada lugar com sua complexidade. Sim. E assim, você é um pianista clássico, né? E assim, quando a gente estava lá que eu estava lá presente lá em Niterói, quando você tocou lá no Teatro Municipal de Niterói, né? Você fechou a noite com Odeon, né? Que é um choro. Ah, Tá, então, assim, maravilhoso. E hoje eu toco sim, essa música no violão, né? Que eu coloquei como objetivo que tocar essa legal, música, né? que Na legal, época, quando tu tocou essa música, eu estava na frente, né? Eu falei, caramba, meu sonho é tocar essa música, né? E hoje eu que consigo legal. tocar, né? Estou estudando ainda, estou aprimorando, mas eu já toco essa música, né? Eu falei, caramba, essa música no violão também fica maravilhosa, né? Embora a maioria das pessoas gostem, né, de ouvir no piano. E aí eu Eu, lembro ima- eu, de uma amiga minha, né, que, assim, saudosa, Daniele, que faleceu ano passado, ela disse que teve uma vez num bar, né, e tinha lá um pianista, né, ele estava tocando Odeon, ela me contou isso agora, foi entre 2020 e 2021 que ela me contou, né, e ela, assim, ela não entende, ela não é musicista, né? Ela começou a estudar música justamente por incentivo meu, porque ela teve um câncer, né? Ela ficou, enfim, né?
ficou fez cirurgia, precisou retirar estômago, começou a fazer quimioterapia, e eu inseri na vida dela justamente o prazer, assim, porque ela gostava muito de música também, né? Então ela começou a tocar, estudar música, começou a estudar o ukulele, né? E como ela tem uma aproximação muito grande com música, eu incentivei ela a começar a estudar música também, né? E ela contou que teve num bar, e aí tinha lá um pianista, né? Ela falou assim, bem, não fazia ideia nenhuma de música, né? Mas o cara lá estava lá tocando lá, Roberto Carlos, estava tocando, né, músicas mais, assim, músicas conhecidas, né, tipo lado A de disco. Não que exista lado B, né, mas lado A que são aquelas mais famosas, né, que chama o público. E aí ela fez o pedido dela, né, que o pessoal fazia pedidos, né, e ela pediu no bilhetinho lá para o cara tocar o Odeon. Ela disse que o cara abriu lá o bilhete, viu lá o Odeon. Aí o cara falou, eu falei assim, o cara, olha, sinceramente, o cara deve ter deve ter aberto lá o bilhetinho, e ele deve ter pensado assim, filha da... Caraca, vai me pedir para tocar essa música? Né? Aí ele falou assim, perguntou pro garçom, né, quem pediu essa música? Foi aquela moça ali, ele disse que chegou lá nela, oi, tudo bem, boa noite, Tira do tal. restaurante, vai embora. Oi? Tira do restaurante. Não, falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você toca piano? Né? Ela falou, não, não toco nada não, nem sei nada de música e tal. Não, é porque assim, você sabe que essa é uma das músicas mais difíceis de tocar no piano. Né? Assim, no violão, alguns professores que colocam do nível assim, intermediário para avançado, né? Para essa peça, né? Como o pessoal gosta de falar. Né? E aí ele falou assim, ó, eu vou tentar tocar lá. Ele tocou lá, tal, mais ou menos, mas ele não tocava legal a música, né? Então, essa questão técnica, né, do choro, você não percebe uma evolução, né, ao longo dos anos. Por exemplo, Chiquinha Gonzaga, né, era uma pessoa que interpretava muito essa música. Né? Você não percebe uma evolução, você não percebe uma evolução técnica em relação à música brasileira ao longo das décadas? Vamos lá. O Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré eram compositores considerados dentro da música clássica como compositores populares, né? Villa-Lobos era considerado um compositor de sala de concerto, mas que ele usava sempre elementos da música popular na música dele. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de música brasileira que eu devo tocar em Viena agora, mês que vem, na Embaixada do Brasil, com música no Museu, né, Internacional, e o programa vai ser Villa-Lobos e Ernesto Nazaré. Né? Então, só compositores cariocas, né? Bom, eu gosto de encerrar com Odeon, com Fonfon, entendeu? Com Coração que Sente, que são músicas mais populares que eu gosto de tocar, apesar de eu ter um repertório super erudito, entendeu? Às vezes eu toco concerto de 40 minutos, 50 minutos, mas eu não gosto de perder esse meu lado mais acessível, né? Uma coisa minha mesmo, né? Bom, agora Sim. voltando à sua pergunta, falando em relação à evolução da música brasileira. Com certeza, a música brasileira, ela, na minha opinião, ela se consolida muito com o Villa-Lobos, tá? Que é onde a música brasileira ela vai para outros países, ela vai para outros continentes, Paris, né? Estados Unidos. Então, o mercado internacional começa a conhecer o Brasil, começa a conhecer o Rio de Janeiro através do Villa. Então, acho que esse é um grande marco na nossa música. E eu bato no peito de falar do Villa porque é o meu orgulho maior. Então, ele ia para o meio da floresta, ficava pesquisando barulhinho de pássaro, né? E depois compunha o Canto do Irapuru, né? Tem uma música que é fantástica. E aí temos as baquianas brasileiras. O Villa, ele era super
fã do Johann Sebastian Bach, né? Então ele compõe músicas com o estilo dele, mais inspirado no compositor barroco. O Vila ele tem uma orquestração assim fantástica, e ele conseguiu atingir todo mundo. Ele conseguiu atingir a classe popular, ele conseguiu atingir a classe rica. O Vila Lobos ele era muito simples, mas ao mesmo tempo muito visionário. Então tem até uma frase que eu acho muito interessante. Quem não viu, gente, o filme do Vila Lobos com Antônio Fagundes, e quer conhecer um pouco mais de música brasileira, por favor, anotem, né? Eu vi. Linda, é de se emocionar. Você já viu, Davis? Assisti com o Marcos Palmeira, o Antônio Fagundes. É fantástico, é fantástico. E tem o trenzinho do Caipira, né? É um retrato do Brasil. E tem uma frase que ele fala muito: você me bota 5 minutos, 10 minutos com todo mundo desse país para poder fazer um coral, você vê que você não vai ter problema de política, não vai ter mais problema de geografia, de guerra, de religião, não vai ter mais nada. Tá todo mundo ali, né, focado em fazer música. Então, ele conseguiu fazer um ato maravilhoso, que foi o coro das 1000 vozes, né? E todo mundo cantava, na época dele, cantava os hinos nacionais. Então, infelizmente, a gente perdeu tanto esse patriotismo, sabe, ao longo do tempo, uma coisa que eu acho tão importante. E eu falo nas minhas lives, nas minhas entrevistas, gente, eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro e estar aqui representando o meu país na Hungria. E não só pelo fato da música, eu estou trazendo a minha religião para cá, a Umbanda, né, que o Vila Lobos também fazia parte. Então, assim, é o tipo de coisa que traz para a gente inspiração, traz para a gente sangue na hora da gente interpretar uma música, né? O artista, ele não se faz, especialmente brasileiro, num quarto. O artista ele tem que viver a vida, entendeu? Ele tem que, sabe, sair de casa, conhecer pessoas, se relacionar, fazer experiência, fazer memórias. E eu acho que a música brasileira, né, ela é tão colorida, ela tem tanto tempero. Se você vai para o Nordeste, a gente tem manifestações como o frevo, o maracatu, né? Se você for no Sul, você tem outras manifestações. Se você for no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte. Então, a nossa cultura é muito colorida. Então, eu acho que é um momento, entendeu, da gente resgatar isso, porque a gente está tão sem identidade. Eu não sei o que está acontecendo. Eu falo em relação à parte da música, né? Que é o meu lugar de fala. Mas a gente perde a identidade. Os pianistas brasileiros que eu estou vendo só querem tocar Rachmaninoff, entendeu? Só querem tocar Prokofiev e tocar, sei lá, Chopin. Eu toco também. Mas cadê os nossos brasileiros, né? Cadê o nosso Vila Lobos? Cadê o nosso Nepomuceno, Carlos Gomes? Onde é que está, né? Falando ainda sobre essa questão da brasilidade e da evolução técnica ao longo dos séculos, né, da música brasileira, né, como a gente falou do samba, que ele foi incorporando elementos, né, no violão de 7 cordas, ele foi evoluindo, enfim, né. Você é um intérprete de música clássica, né, e você falou aí de tocar as coisas do Brasil, né? O que é que você acha, assim, né, em vez não seria interessante, na verdade, as pessoas, em vez de interpretarem, né, músicas, autores clássicos, né, músicas, né, de 300 anos atrás, interpretar Bach, Beethoven, isso também manter, né, mas, por exemplo, você ou outros músicos, né, tocarem, né, ter as suas próprias composições e trazer outras composições, né, por exemplo, como o Odeon do Ernesto Nazaré, né, que é uma música aí que, né, atravessa gerações, atravessa as décadas, séculos, né, e ela é adorada, é uma música, é um compositor requisitado, né, tecnicamente, né, muito bom, muito, muito executado, né. Tem um livro que eu leio aqui sobre a história do samba no Rio de Janeiro, né? O pessoal cita muito o Ernesto Nazaré como um grande músico, né? Que era adorado. O livro é da década de 70, né? Foi escrito por um jornalista, né? E os músicos, né, virtuosos, eles
gosto muito do Nazaré, e eu falei, poxa, isso foi escrito na década de 70, pô, até hoje, né, os grandes músicos técnicos gostam, né, apreciam as composições dele, né? Então, assim, você, né, ter, por exemplo, as suas próprias composições, né? Será que você não pensa nisso, né? Será que está você está de alguma forma nos seus planos, né? Seja para agora ou seja para mais para frente, em vez de ser só o intérprete, mas ter as suas próprias composições? Olha, eu vou falar uma coisa sobre mim. Eu aprendi a não me limitar, entendeu? Eu tenho um foco, que é o intérprete, né? A gente exaltar, o meu foco é exaltar as obras, né, dos compositores clássicos, né? Especialmente os românticos, aonde que é o meu lugar, né, de liberdade de expressão. E eu me sinto muito livre, entendeu? Apesar de eu estar tocando uma música de uma outra pessoa, eu me sinto muito livre quando eu faço isso, tá? Então, assim, eu não me vejo agora meio que, sabe, compondo, não é Posso fazer por hobby, mas, assim, como Sim. profissão, no momento, não vejo, entendeu? Eu acho que tem outras maneiras de me tornar, como é que eu posso, de alguma forma, contribuir, né, pro mercado da música brasileira, né? Enfim. E mais para frente, um outro foco que eu tenho é de fazer regência de orquestra, mais para frente, aqui na Franz Liszt mesmo, né? Mas eu quero Sim. finalizar, né, esse período da minha vida que vai até meus 30, 35 anos, que tem bastante tempo ainda, né? E me formar um pianista de excelência, entendeu? Depois que eu tiver essa minha formação, que eu tiver seguro, que eu tiver com uma base bacana, que eu entender, bom, eu consigo fazer o que eu quero dentro do piano, que ainda não cheguei nesse momento, eu acho que é importante a gente reconhecer isso, né? Aí eu ingresso na carreira de regência. Então, a Uhum. regência é um legado que eu gostaria de deixar, como pianista, como regente. Não me vejo como compositor. Ah, maravilha. Tá? A composição, por exemplo, a música do. Tô insistindo aqui no Nazaré, né? Mas eu acho legal porque ela tem uma história, né? Assim, de como a música nasceu, o que fez a pessoa compor, né? Aquela música, né? Tem uma história, você deve conhecer, né? Do Cine Odeon lá na Carioca, né? Que o patrão dele, o dono lá do Cine Odeon, ele deu férias para eles de 30 dias, depois de 4 anos dele trabalhando assim, diretão, né? E ele falou assim, ó, vou te dar aí 60 dias de férias, né? Falou para o Ernesto para você, né, descansar bastante, né? E aí ele compôs essa música, né? Porque você percebe que ela começa assim, alegre, mas aí tem uma segunda parte, né? A segunda parte da peça, né? Ela tem uma ideia, ela passa uma ideia já de tristeza, né? Porque na verdade ele traz uma saudade do público, né? Então essa coisa da composição, ela nasce muito, essa é uma coisa que vem de dentro, né? O que a gente estava falando em relação à linguagem, né? A música é uma linguagem, né? Que a gente se expressa, né? Por meio dela. Então Tá. ele Não só, pode falar. só te agregando uma informação, não só a Não, composição, corrigindo mesmo. mas quando você está no lugar de interpretação, quando você está no lugar de compor, quando você está no lugar de fazer música de alguma forma, eu digo que você tem a oportunidade de você se conectar com o mais profundo de você mesmo. Então, quando você, obviamente, atinge um grau de concentração, quando você atinge um grau de entendimento do que você está fazendo, você consegue realmente se transportar para uma outra realidade. Eu acho que o poder da música, nesse sentido, é bem importante. Eu, por exemplo, tenho um estilo de concepção de obra que é muito único, sabe? Assim, muita gente que me escuta tocar fala, nossa, como é que você tem uma entrega, como é que você tem uma coisa diferente, né? Eu digo isso porque
eu vejo muitos pianistas muito preocupados com o que está escrito aqui na partitura, nas notas, e se esquecem de fazer música, fazer arte. E o que me deixa muito satisfeito dentro da minha carreira é que eu posso realmente viajar dentro da minha música, né? Por exemplo, agora eu estou preparando, vou fazer uma gravação de um vídeo sábado, e nessa gravação eu vou tocar uma música de uma sonata de Mozart, de 3 movimentos em Fá maior. Eu vou tocar as 4 peças do Prokofiev, que tem a sugestão diabólica no final, e toco o Etude Tableau do Rachmaninoff, Mi bemol menor. São peças bem virtuosísticas, assim, cada uma, obviamente, com um estilo, um período diferente e com uma pegada diferente, mas eu acho legal, por exemplo, na sugestão diabólica, né? É uma música completamente teatral. Então, eu realmente, um beijo aí o pessoal da Verônica da Umbanda aqui na Alemanha, como a Bebé estão me assistindo também, o pessoal todo aqui da Europa, né? Muito legal, um beijo para todo mundo. Então, assim, quando você entende que você pode criar um filme na sua cabeça com a música, isso é uma coisa muito minha, tá? Nenhum professor me ensinou a fazer isso, nenhuma academia me ensinou. Eu chego num grau de conforto com o que eu estou tocando tão grande, que é uma música que eu toco já há bastante tempo, que eu já sei tocar sem partitura, que eu completamente me desconecto desse planeta, que às vezes me irrita ficar aqui nesse planeta. Eu falo, me irrita. Eu fico irritado. Tanta coisa ruim, tanta gente sem noção, entendeu? Aí eu, aí eu toco, me transporto, fico ali quietinho, entendeu? E aí é isso. Eu acho que essa semana eu estou bem concentrado. Eu estou entendendo cada obra muito bem. Por exemplo, o Rachmaninoff foi uma obra muito turbulenta. Então, eu digo que essa música, ela toca no fundo da minha alma turbulenta, dos meus problemas, daquele oceano que o sol não bate. Então, eu consigo colocar isso no palco. As pessoas conseguem me entender facilmente se elas me veem no palco. Todos os meus sentimentos, a minha história. Em 1 hora, eu quero fazer com que as pessoas saibam quem eu sou, por dentro, entendeu? E que é bem profundo. Eu sou uma pessoa extremamente intensa e verdadeira. Então, eu gosto de passar essa verdade na minha música. Então, aí que tá. Só para finalizar essa parte, do intérprete, né? Qual que é o papel do intérprete? Tem que ter um meio termo entre entender o que o compositor quer, o que o compositor quis naquele momento da história, né? E colocar a minha digital. E entrar num equilíbrio. Porque se eu colocar demais a minha digital, eu tô sendo egoísta com a música. Entendeu? E se eu só fazer o que o compositor queria, eu não estou sendo original. Então, tem que encontrar um meio termo aí para que a interpretação seja de uma forma única e seja fiel ao que o compositor queria. É difícil, não é fácil encontrar esse equilíbrio, não. Inclusive, tem uma música, Mozart, né? Que é a Sonata K310, né? Em Lá menor, né? Você estava falando dessa questão da entrega, né? Eu acho que essa é a maneira correta da gente apreciar música, a gente ouvir, apreciar e sentir a música. Porque, né? na realidade, se você pegar, por exemplo, pelo classicismo, né? O Mozart, eu não tenho muito para onde ir interpretando, né? Porque eu preciso seguir os padrões, eu preciso entender que na época que o Mozart compunha não existia piano. Então, como é que eu vou dar um som de piano num compositor que tocava em piano forte, em clavicórdio? Como que eu vou fazer isso? Então, eu acho que a maneira de você conseguir interpretar uma sonata de Mozart, né, e colocar a sua digital dentro de um padrão, dentro de um sistema, dentro de um recipiente, você ser bem sutil. Eu acho que a elegância é que mostra a tua interpretação no período clássico. Né? Você não pode tocar muito piegas, não pode fazer muito rubato, muito ralentando, né? O classicismo ele é elegante. As terminações, os ornamentos, as finalizações de frase, né? Já no Rachmaninoff eu consigo ser muito mais livre. No Rachmaninoff eu consigo jogar minha mão 2 metros de altura, entendeu? E respirar mais, entendeu? E consigo rasgar coração. Então, cada período é importante entender. Por exemplo, Bach.
Baile não tinha piano na época do barroco, então eu preciso, no meu instrumento, fazer com que soe como... Desculpa, voltou aqui. Opa! Dependendo do período que eu esteja tocando. Agora, uma coisa muito interessante, que eu falo muito para os meus alunos, né? Uma das coisas mais importantes da música é você entender de estilo. Não adianta você usar um estilo, um caráter para tudo, para mesma. Não dá. Você tem que entender. Tá, essa música é barroca. Então, qual que é o contexto barroco? Em qual atmosfera que eu vou me inserir para que eu consiga passar a mensagem de uma forma correta, né? Essa música, Beethoven, por exemplo, vamos falar de Beethoven. Beethoven, para mim, é o marco do piano. É onde começa o pianismo, na minha concepção, tá? Por que Beethoven começa o pianismo? A gente tem 32 sonatas de Beethoven compostas. Então, todas as particularidades técnicas de um piano super virtuosístico, super vulcânico, super explorador, super inovador, a gente tem nessas 32 sonatas de Beethoven. Quando começa a realmente surgir o piano, instrumento, Sim. né? E Beethoven, ele é interessante porque dizem que ele é 200 anos à frente dele, né? Ele era do período clássico, ele é um pouco contemporâneo de Mozart, mas, na realidade, ele já aborda toda uma linguagem diferente. Não é mais do período clássico. Ele aborda uma linguagem futurista, visionária, revolucionária. Então, se você parar para pensar no que o Beethoven fez com a nona sinfonia dele, que é justamente o Ode e Alegria, que a gente tem, né, super famosa, é a primeira sinfonia no mundo a se introduzir coral, a se introduzir a voz. Olha que coisa extraordinária. Então, é uma sinfonia que tem para lá de 40, 50 minutos, né? Com um final completamente magnânimo e ele surdo. Então não dá para não conectar, sabe, a inspiração divina, a centelha divina com esse cara, um gênio. E a última sonata dele, de Beethoven, para piano, se você pegar o último movimento da sonata, você consegue ver temas de jazz. É impressionante. Sonata 32, quem quiser escutar, né? O último movimento, você consegue encontrar temas de jazz. Então, o Beethoven, acho que a surdez dele levou para um outro lugar, realmente para um outro planeta, para uma outra atmosfera que trouxe isso. Então, na minha concepção, ele é a ponte. Né? O Schubert ele também ele é a ponte do classicismo para o período romântico. Então, no período romântico, a gente já encontra compositores célebres, tais como Chopin, né? Que é o príncipe do piano, na minha concepção, né? O Chopin, ele encanta, né? O Chopin, ele tem aqueles noturnos maravilhosos, né? As mazurcas, as valsas. E o Chopin, ele veio de um contexto, né, de guerra. A Polônia estava em guerra. Então, ele simplesmente saiu da Polônia em busca de uma oportunidade em Paris, que Paris, na época do romantismo, era um centro, né, um centro artístico, né, não só na parte da música, e foi lá onde ele encontrou Liszt. Então tem um filme também muito interessante que eu posso indicar para vocês, que é Uma Noite Sonhamos, que fala sobre a vida de Chopin, e um filme muito interessante sobre Beethoven, que é Minha Amada Imortal, que eu acho muito interessante para ilustrar um pouco do que eu estou falando. Então, a gente tem nomes maravilhosos dentro do romantismo. Chopin, Liszt, Brahms, que é um compositor alemão também, Schumann, enfim, e cada país começou a ter uma pegada diferente de composição. Os compositores alemães, eles são mais militares, mais rígidos, entendeu? Você pega uma composição de Brahms, ela é mais heróica, né? O Beethoven, o Bach, Brahms, Beethoven, né? São a tríade alemã.
ele tem um estilo mais strict, mais, né, rígido. Se você pega um Chopin, ele já é mais macio, entendeu? Então, cada país, Macio, como os romântico, né? russos, por exemplo, os russos, beijo, Tia Gracinha assistindo, tanta gente assistindo aí. Ah, Se você pega os compositores russos, por exemplo, Rachmaninoff, Prokofiev, ele já tem uma pegada completamente virtuosística. A técnica, Scriabin, né? Eles são muitos dos românticos tardios, né? Por conta de contexto de guerra também, isso influencia muito na maneira de composição, de entendimento da obra, e até de resistência. Existem muitas músicas de resistência, que é uma coisa importante de se comentar sim. dentro da arte. Então, por exemplo, o Rachmaninoff, né, como russo, ele é completamente exagerado, ele é completamente emocional, completamente conturbado. O Scriabin também é perturbado de vez em quando, né? Então, eu acho que a Rússia ela traz uma perturbação, que eu acho muito interessante nas composições românticas e modernas. Né? O Scriabin você não entende o que está acontecendo, tem muitas camadas, é como se fossem conflitos. Você imagina você viver num regime russo, na época que eles viviam, né? Tchaikovsky, por exemplo, né? Tchaikovsky como homossexual, inclusive, vivendo na realidade dos czares. Então, essa conturbação ela é muito presente na Rússia. E a gente pegando também o romantismo francês, né? O romantismo francês a gente traz o Debussy, né? O impressionismo, né? O Ravel, Fauré, é completamente poético, é etéreo. A França ela é muito etérea na composição, né? Se você pega, por exemplo, o Jeu d'eau do Ravel, Jeu d'eau, jogo de águas, interpretando, você consegue em 5 minutos ver um jarro de águas, né, no piano. Então, é maravilhoso essa questão cultural. Então, estou trazendo um pouco aí dos períodos, né, um pouco de informação também sobre o contexto da música clássica. Obviamente tem muito mais, mas esses filmes aí ficam de referência. Uma Noite Sonhamos Chopin, Minha Amada e Imortal Beethoven. E além do Chopin, né, ele era polonês, né, e tem um pianista polonês também que eu gosto bastante, né, ele tem um estilo muito parecido com o do próprio Chopin, né, nas interpretações dele, que é que eu gosto muito de ouvir, que é o Arthur Rubinstein, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. O Arthur Rubinstein é maravilhoso, né? Oi? Dispensa comentário esse homem, gente. Arthur Rubinstein, né? Ele tem um estilo muito parecido com o Compatriota, né? Ele tocava Chopin muito bem, muito bem. Oi? O Rubinstein tocava Chopin muitíssimo bem. Sim, assim como sim. o Lugansky toca Rachmaninoff muito bem também. Lugansky é um nome também que eu acho sensacional e é um pianista que está em vida ainda, que eu tive oportunidade de conhecer no Rio de Janeiro. Jantei com ele. Qual o nome? Esse eu não conheço. Lugansky é uma inspiração minha. Eu sou fã dele. Sou mesmo. Como é? Eu vou pegar. Fala o nome de novo, viu? Como é que é? Lugansky. L-U-N-G-A-N-S-K-Y. Lugansky. Maravilha. Eu vou procurar esse aí. Ele é um cavalo tocando Rachmaninoff, cara. Eu tenho uma... Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Mostra aí. Ó, esse aqui é o meu xodózinho. É o Rachmaninoff, para quem não conhece, né? Sonata número 1 em Ré menor, esse é Sharp, já tá falando, ela que me deu, da Turquia, maravilhoso. Esse compositor aqui, essa sonata, ela tem, se não me engano, 40 minutos de duração. É uma sonata completamente complexa, que é meu projeto de doutorado. Quero fazer isso no meu doutorado mais para frente. O Lugansky tocando isso é impressionante. O terceiro movimento, ele parece um cavalo cavalgando no piano. Um som assim de arrebatar. E ele tem uma precisão, porque ele joga a mão dele de 2 metros de altura e o cara não erra uma nota, cara. O cara não erra, ele tem uma consistência técnica assim, surreal. Surreal. Então fica esse nome também para quem quiser conhecer um pouquinho mais de música de qualidade. Lugansky. Outro compositor, desculpa citar, Horowitz.
Horowitz. Vladimir Ele já é Horowitz, falecido. ucraniano, né? Eu acho que ele é russo, se eu não me engano, Ele é judeu. ucraniano. É? Não É, tenho Vladimir certeza, mas Horowitz. não tenho certeza, mas eu sei que ele é judeu. E ele é o é o meu vovô da música clássica, né? Aham, Ele tem uma musicalidade impressionante. Tem uma música chamada Soirée de Vienne, são Noites de Viena, que ele toca, sim. já velhinho, final de carreira, 80 anos de idade, você olha aquilo e você suspira de emoção. Mas vamos lá, pode falar. Não, maravilhoso. Você pode continuar aí, entendeu? Que eu tô aprendendo, eu tô só aproveitando aqui, cara. Tô aproveitando a sua aula, né? Você está dando uma aula aqui pra gente, né? Porque, apesar do o piano não ser o meu instrumento, eu conheço alguns compositores, porque eu escuto também piano, eu escuto de tudo, né? Adoro ouvir piano também. Eu estava ouvindo, você falou do Beethoven, eu estava ouvindo o terceiro concerto para piano e orquestra do Dó menor. Beethoven. Dó, mi, sol, fá, mi, ré, Isso. dó. Eu vou É. estudar esse ano esse concerto para minha Ah, pós-graduação. maravilha. E aí tem Legal, o né? Vladimir Horowitz, né? Ele tem a fama, né? De, por exemplo, você falou assim da questão de você jogar, né? Misturar, né? Por exemplo, o Felipe Naim com o artista, né? Com o compositor que você está interpretando, né? E o Exato. Horowitz, eu li certa feita que ele tinha essa fama, né, de ser praticamente um colaborador, não só ele, como outros pianistas também, né, de ser um colaborador dos compositores ao qual ele interpretava, né. Muitas pessoas criticam isso, né, porque elas falam assim, toma cuidado para você não comprometer, né, obras-primas, né, para você não tirar muito assim do Exato, original. Tem gente que tem exato, preconceito, tem gente que tem exato. preconceito, não gosta, né? Não sei. O que é que você acha disso? De você sair muito ali, Vamos você lá. tem ali a partitura, né? Você tem ali a música do compositor, você está interpretando, mas você, né, colocar alguma coisa em cima daquilo ali. Então, entendi. Você não pode abalar a estrutura da música, entendeu? Então, por exemplo, quando você tem um prédio, você tem uns pilares que sustentam aquele prédio. Então, de maneira nenhuma você pode arrebentar aquele pilar, senão o prédio vai cair. Mesma coisa da música. Então, você precisa entender, através do conhecimento, com o tempo, com os anos, quais que são os pilares que sustentam aquela música. E aí você não pode mexer naquilo, você pode mexer na ornamentação dela. Né? Você tem um prédio, aí tem uma varandinha, você bota uma plantinha na varanda, bota uma florzinha ali, entendeu? Aí você, sabe, Uhum. você enfeita. Eu acho que é esse que é o papel do intérprete. Então, por exemplo, o Horowitz, ele foi muito polêmico pela diferença da técnica dele. Todo mundo pede para você tocar piano na mão de garra. Né? Então você precisa tocar com essa técnica aqui, imaginando que você tem como se fosse uma bolinha de ping-pong na palma da sua mão. O Horowitz simplesmente toca assim. Ele toca o piano todo dessa forma e o som é magnífico. Então, isso vai muito de encontro à fisiologia dele, entendeu? A mão dele funciona dessa forma. E ele produzia música, ele fazia música com aquilo, estava tudo certo. Tem umas gravações que o Horowitz, ele erra pra caramba. Gente, vocês veem a polonese heróica do Chopin, que o Horowitz toca. Pam, param, papapi, papapam, papapi, papapam, pirarara. Cara, ele sai esbarrando, assim, no meio da música. Mas é lindo. É lindo porque a gente tem que entender que a arte, ela não é perfeita, o ser humano não é perfeito, então a arte é um espelho do ser humano, entendeu? Então, para que eu vou ficar pensando em não esbarrar e cadê meu sentimento? Foi para onde? Entendeu? Então, eu acho que o que faz tocar as pessoas dentro da música, dentro do piano, é você entender que você errou mesmo, mas você se arriscou, entendeu? Você jogou tua emoção ali. É isso que é mais importante para mim, fazer música, fazer arte. E o Horowitz, Uhum. ele fazia muito isso. A old school, a escola mais antiga, né, dos pianistas, tinha muita essa coisa. Hoje em dia, com capitalismo, existe agora um novo movimento, um novo fenômeno dentro do mercado da música clássica, que como é que eu posso dizer, a perfeição exagerada. Né, o virtuosismo, o circo, né? Então muita gente está mais focada em fazer show pirotécnico,
né? Com fogos de artifício e não sei o quê, e vídeo de alta qualidade, parará. E cadê a arte, meu amigo? Cadê Pois a é. arte? Entendeu? Então, ó, tem que se espelhar quem tá lá atrás, os nossos veteranos. Eu, quando eu entro na minha faculdade, aqui na Franz Liszt, é, eu chego lá e vejo o Liszt sentadinho na minha frente, patrono assim da faculdade, né? Tem a bandeirinha da Hungria, bandeirinha da União Europeia. E aí eu entro e fico pensando, cara, será que eu tô fazendo uma coisa que desagradaria ele no piano? Eu fico Aham. pensando, né? Porque é uma responsabilidade muito grande, meu professor Gabor. Ele falou uma coisa sensacional há um mês atrás, mais ou menos, que ele chamou a atenção de todos os professores que ele é chefe de departamento, que estavam sendo organizados por ele, né? E tinha um exame de proficiência, que os professores passam por exame de qualidade aqui de tempos em tempos, né? E parece que eles postergaram a data e não estavam tocando com qualidade. O professor, o meu professor Gabo, ele falou assim, gente, isso é uma vergonha. Olha ali o busto do Franz Liszt, vocês acham que ele estaria satisfeito com essa vergonha que vocês estão fazendo aqui? Então, a Franz Liszt, a escola onde eu estudo, na árvore genealógica artística, eu estou completamente conectado ao Liszt. O Liszt foi professor de um professor, que foi professor de outro professor, que foi professor do meu professor, e eu estou tendo aula com ele. Então, eles têm uma tradição aqui de manter a qualidade. Você, aluno, você, professor, você carrega o nome da Franz Liszt, você não pode fazer feio em palco. Você não pode fazer menos do que o Franz Liszt aprovaria. E o Franz Liszt, ele foi o primeiro pianista a ser popstar, né? Então ele, quando ia para uma cidade, era feriado naquela cidade, porque ele estava chegando lá, então era tipo, sabe, as pessoas aplaudiam ele, igual Paganini para o violino também, né? As pessoas jogavam presentes, jogavam flores, ficavam as mulheres gritando, desmaiando. Esse era o Liszt. O rock and roll que você tem hoje em dia, pelo rock and roll É o Vando da época. É o Vando não sei se é um bando, mas... Tem uma mas é música isso. do Franz Liszt, Sonata em Si menor, 30 minutos. Né? Eu nunca tinha conseguido ouvir completa, né? Ela tem uns 30 Mata minutos. sinistra. Mas eu acho que é a forma que a gente tem que aprender, né? A gente aprender a ouvir música, né? A música como uma linguagem, né? É como se a gente estivesse lendo um livro, né? E aí aquela leitura está levando a gente da mesma forma, as vibrações, os sons vão levando a gente também, a gente vai apreciando aquilo ali, cada movimento, cada passo. Né? O Liszt, ele compôs duas sonatas. Tem a sonata número 2, que é em Si menor, que você citou, e a número 1, que é a sonata Dante, que eu toco e vou tocar agora em abril, em público. Vamos ver. Essa sonata Dante, ela fala sobre, depois de uma leitura da Divina Comédia, né? Après une lecture de Dante. E fala sobre o inferno, sobre os 9 ciclos infernais. Cara, é surreal. Ela começa assim com acordes babam, babam, completamente austeros, né? Tem uma introdução e depois ela traz um sentimento de desespero, traz um sentimento assim, sabe, mórbido. E eu li a Divina Comédia para poder interpretar melhor a peça, poder entender. E na partitura eu consegui localizar 9 divisões. Interessante. Eu falei, professor, aqui, ó, o Liszt ele dividiu em 9. A partitura. E na Divina Comédia, o Dante ele fala sobre um guia espiritual. Ele era católico na época, né? Itália, 1500, né? E um guia espiritual leva ele numa viagem para o inferno, para conhecer o inferno. E aí, Divina Comédia, leia esse livro também, uma indicação que eu dou. E na verdade, assim, tem lugares que ele passa por perigo constante, porque será que eu vou voltar? Será que eu vou ficar aqui? Parecem criaturas, monstros, entendeu? Medusas, ciclopes, e um rio de almas sofredoras que puxam ele para um lugar. E aí ele vai descendo, os pecados vão se tornando cada vez mais graves, né? As pessoas que habitam o 7º ciclo, o 8º ciclo, cometeram assassinato, não sei o quê, né? Até chegar no núcleo da Terra.
Na visão de Dante, tá, gente? Eu tô falando visão católica, não. No núcleo da Terra, que é onde o demônio, Lúcifer, né, habita. Então, o Liszt, ele retrata muito isso nessa peça, que é sensacional. Aí, uma vez eu fiz uma pergunta para minha professora, que tem uma parte que parece bem celestial. Eu falei, professora, vamos lá, tô no inferno, né? Vamos aqui no lúdico aqui, né? Eu tô no inferno. Aí eu queria entender uma coisa. Por que tá tão celeste essa parte, né? Tem uns arpejos assim na parte aguda do piano, e parecem anjinhos tocando harpa. Aí ela falou assim pra mim, sabia que no inferno existe esperança também. Eu achei aquilo assim de uma profundeza, sabe? Existe esperança no inferno. É, Pô. sinistro, né? Depende do ponto de vista, né? Se for do ponto de vista cristão, talvez. Né? Não, eu digo do ponto de vista artístico. Eu não estou Artístico. falando de religião. Não estou falando de religião. Do ponto de vista artístico. Então, como que eu vou interpretar essa parte da música se eu não estou entendendo o que está acontecendo? E aí eu percebi, a esperança, né, é como se fosse um sonho. É como se o compositor, como se a música ela desligasse daquela realidade que esteja vivendo, está muito material, está muito terra a terra, e ela leva o pensamento do eu lírico, né, dentro da música, olha que coisa interessante, a viajar para um lugar que seja mais acolhedor, para um lugar que tenha mais paz. Interessante, né? Muito interessante. Filipão, cara, quero te agradecer muito, tá? Conversamos aí mais de uma hora, não sei quanto tempo tem aí no Instagram, não sei se está com limite de tempo, mas, poxa, foi uma conversa muito profícua, muito interessante, né? Aprendi muito aqui, né? Acho que me saí bem também, né? Foi ótimo. Primeira vez, ó, de muitas. Boa sorte aí na sua empreitada. Cara, espero que eu esteja aí de pé quente para você, entendeu? No teu novo projeto. Que você tenha muito legal. Tá? Então, quero agradecer o pessoal aí que assistiu. Tá? Divulguem aí para o pessoal que a gente fez essa live, né? Para o pessoal assistir. Né? A gente devo jogar para outras plataformas posteriormente, tá? Porque isso aqui é de uma riqueza enorme para a arte, para a música. Tá? É uma ferramenta com objetivos educacionais também. Tá? E para a gente, né, progredir e crescer cada vez mais como ser humanos no pensamento, na arte, na leitura e todo o resto. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, meu amigo Felipe. Muito obrigado, tamo junto. Muito sucesso. Deus abençoe você, tá? Muitas bênçãos, muito amor para você aí, tá? Muito tudo de bom para você aí. Onde você estiver, que a gente está junto, tá? No coração. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Um grande abraço, amigão. Valeu.